Bem-vindos! Aqui é o Léo com mais uma nova história para vocês. Valéria levou algumas tortas para dar as boas-vindas à nova vizinha. Mas quando a vizinha abriu a porta, ela viu a foto do próprio casamento na parede. Ao descobrir o motivo, ficou sem reação. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Temos uma nova vizinha, disse Valéria ao telefone sorrindo. Ela acabou de se mudar. Passamos o dia inteiro ontem carregando móveis. O que você acha? Devo levar umas tortas para ela para conhecê-la melhor? Que tipo? Aquelas suas tortas de repolho que são a sua especialidade? Riu a melhor amiga dela. Amiga, é melhor trazer para mim. E com maçã também, disse Valéria. Venha você. Você também já está esgotada. Não, meu chefe está me enlouquecendo no trabalho. É pura adrenalina, disse Larissa, descartando a ideia. Vou ter que invejar a sua vizinha daqui. Valéria sorriu. Ela e Larissa se conheceram há quase 10 anos e se tornaram amigas instantaneamente. Na época, ela estava criando um projeto arquitetônico para um shopping center e o cliente era o chefe de Larissa. Elas conversaram bastante e tornaram-se praticamente inseparáveis. Agora, porém, viam-se com muito menos frequência. Larissa ainda estava frequentemente ocupada com o trabalho, e o marido de Valéria não gostava que ela saísse para ver as amigas. Por isso elas se comunicavam principalmente por telefone ou em feriados importantes. Valéria colocou as tortas num prato bonito e sorriu, cansada. As regras da hospitalidade faziam parte de sua educação. A avó e a mãe certamente teriam feito exatamente isso, embora já tivessem falecido. E ainda assim, Valéria tentava manter a ordem estabelecida. É verdade que seu marido a ridicularizava por causa disso. Que tipo de hábitos caipiras são esses? Ele ria. Você está sempre tentando ser amiga de todos. Você está tentando agradar a todos, dizia Valentim. Bem, era assim que as coisas funcionavam por aqui, respondia Valéria. E você sempre traz presentes para os seus clientes, ele continuava, repreendendo-a, como se ela estivesse bajulando-os. Ora, eu só estou tentando fazer as pazes. Valéria sentia-se envergonhada, sempre envergonhada pelo seu provincianismo. Contudo, agora ela já não considerava a opinião do marido como a verdade absoluta. Val já havia se provado há muito tempo inadequado para o papel de quem gostava de fingir ser. Um gerente comum de nível médio. Ele adorava se exibir. Em particular, todos os amigos tinham certeza de que o apartamento naquele prédio havia sido comprado por ele, embora na realidade Valéria tivesse comprado o imóvel com seus honorários. Em geral, ela era bastante capaz de lidar com as peculiaridades do marido, mas fora isso, ele era um ser humano nada mau. Bem, todo mundo tem pequenos defeitos. Valéria desceu alegremente as escadas até o andar de baixo e apertou a campainha. As tortas no prato exalavam um aroma absolutamente inebriante. A porta se abriu e no umbral surgiu uma mulher um pouco mais jovem que Larissa, com uma rede no cabelo e de pijama de dormir. Ela olhava com descontentamento. Olá, sou a sua vizinha, disse Valéria sorrindo. Vim dar as boas-vindas pela mudança. Ora, ora, respondeu-lhe a novata desconfiada. Obrigada. Eu moro com meu marido no andar de cima, continuou Valéria a tagarelar, e de repente se interrompeu. Desculpe, estou meio sem tempo agora. A vizinha pegou o prato das mãos dela. Obrigada pelas tortas, mas eu não como massa. E como você se chama? Perguntou Valéria, já se afastando. Marina, disse a nova vizinha. Até logo. Do vestíbulo, Valéria praticamente caiu para fora, no patamar da escada, já sem sentir o aroma sedutor das tortas. E o que a chocou não foi de forma alguma o comportamento sem cerimônia daquela mulher. Não, Valéria vira no apartamento dela algo inesperado. Ela voltou para casa, bateu a porta e, correndo para o quarto, tirou da cômoda o álbum de casamento. Ela queria muito se certificar de que aquilo não era um sonho, mas não. A foto que ela vira na parede do apartamento da nova vizinha não estava no álbum. Agora ela, por algum motivo,
se destacava no apartamento alheio, no lugar mais visível. Valéria empalideceu. Tudo aquilo parecia estranho demais. A princípio, ela não acreditou em seus próprios olhos e agora tentava inventar ao menos um motivo pelo qual a foto de casamento dela com Valentim pudesse decorar a casa de outra pessoa. O álbum ela não abria há alguns anos, mas aquela foto ela amava muito e não conseguia imaginar como e por que ela fora parar com a vizinha. Valéria mal conseguiu aguentar até a noite. As emoções a dominavam. Parecia que tudo aquilo era apenas alguma zombaria monstruosa do destino. Mas Val não compartilhou de sua indignação e, em vez disso, simplesmente a ridicularizou. "O que você está inventando?" riu o marido, depois de ouvir seu relato confuso. "Valéria, pare com isso. Eu nem faço ideia de quem se mudou para lá e de onde essa moça teria tirado a fotografia. Não sei", ofendeu-se Valéria. "Mas no álbum, ela não está. Escuta, nossos amigos prepararam uma surpresa para os 5 anos de casamento, e eu dei o álbum para eles", e supôs Valentim. "Talvez a foto tenha desaparecido então. Ou quem sabe, a moça é fotógrafa. Viu uma foto boa e pendurou em casa." "Ah, sim. Emoldurou uma foto de um casamento alheio", insistiu Valéria. "Eu não entendo qual é a explicação disso tudo, mas precisamos esclarecer." "Ah, pare, isso é um absurdo", descartou o marido. "Você não tem o que fazer? Quer arrumar uma briga com os vizinhos? Vamos juntos até ela", propôs Valéria, "e você vai se convencer na hora." "Ah, não vou dar apoio às suas fantasias doentias", descartou o marido. "Chega dessa vizinha. O que temos para o jantar?" Valéria calou-se, atordoada com a reação dele. Ele jogou o paletó nos braços dela, como era o costume deles. E Valéria, pendurando-o no cabide, sentiu um leve aroma de perfume, não masculino, feminino. Exatamente o mesmo cheiro havia no vestíbulo do apartamento da vizinha. Obviamente, ela mesma usava aquele perfume. E ali a situação foi ficando cada vez mais confusa. Valéria decidiu não agravar o clima, alimentou o marido com o jantar e ficou até a meia-noite trabalhando em mais um projeto arquitetônico. Na manhã seguinte, decidiu seguir Valentim. Fingiu estar dormindo quando ele saiu e depois escapuliu silenciosamente para o patamar da escada. Ao contrário do que esperava, o marido não chamou o elevador, mas desceu um andar e pegou outras chaves. Com toda a calma abriu a porta e entrou. Valéria quase desmaiou. Todas as suposições mais terríveis se revelavam verdadeiras. Em pânico, ela ligou para a corretora com quem havia comprado seu apartamento. Verônica não se surpreendeu com seu interesse. Antigos clientes recorriam a ela com frequência. "Infelizmente, comprar um apartamento no seu prédio não vai dar", disse ela, depois de ouvir o discurso preparado sobre a necessidade de trazer a sogra para perto deles. "Acabou de sair um, bem embaixo de você. Se você tivesse ligado antes." "Verônica, eu nem imaginava que precisaria", suspirou Valéria fingidamente. "Escuta, talvez os novos donos revendam. Você pode me passar os dados dos proprietários? Vou tentar entrar em contato e recomprar o apartamento antes que eles se instalem lá." "Está bem, anote", sorriu Verônica. "Mas não se esqueça de me chamar para a negociação." "Claro", respondeu Valéria, animada. "E quem é o novo proprietário?" "Oliveira Valéria", ditou Verônica. "Anote o número. Eles compraram através da nossa agência, então você teve sorte." Valéria engasgou de surpresa. Conferiu a informação através de um serviço pago do cadastro imobiliário. E tudo bateu. O apartamento realmente havia mudado de proprietário há um mês e fora comprado com o sobrenome de solteira da própria Valéria. Só que ela não entendia para quem e para que servia aquela mistificação. Algumas horas depois, o carro do marido desapareceu do pátio do condomínio, mas no lugar do filho apareceu a mãe dele. Com a sogra, Valéria mantinha uma relação equilibrada, porém fria. Ela não costumava incomodá-los com visitas, mas naquele dia, Dona Paulina apareceu com uma inspeção inesperada. Pôs-se a limpar uma poeira inexistente. Depois lembrou-se de que havia trazido uma torta. Valéria olhava para a visita com perplexidade. Antes,
algo parecido nem lhe passaria pela cabeça, mas depois aconteceu algo estranho. A sogra estava junto à janela, quando de repente começou a gemer apontando o dedo para a janela e gritou: "É ela de novo!" e desmaiou. "Dona Paulina, o que aconteceu? Quem a assustou?" Valéria, com dificuldade, fez a sogra voltar a si e a arrastou para o sofá. Aquela cretina! A sogra tremia como se estivesse com calafrios. Apareceu de novo para estragar a vida do meu filho. "De quem a senhora está falando?" empalideceu Valéria. "Marina Braga, a primeira esposa dele", murmurou a sogra, percebendo que havia falado demais. "Eles estão divorciados há muito tempo, e para ela parece que ainda é pouco. Eu nem sabia que já tinham soltado essa cadela da prisão." "Do que a senhora está falando? O Val não foi casado antes de mim", exclamou Valéria. "Como assim?" A sogra fez um gesto de descaso. "É que ele simplesmente não te contou nada. Queria parecer melhor do que é, e aquela ali o enrolou, o meteu numa acusação criminal. Me custou tanto trabalho comprar a liberdade dele, e no fim aquela peste acabou presa por golpe." Valéria não continuou com suas perguntas por hora. Ela levou a sogra de carro para casa, depois foi até o cartório de registro civil do distrito. Ela precisava confirmar o que tinha ouvido. "Que certidão a senhora precisa?" A moça no guichê olhava com perplexidade. "Sabe, eu acho que meu marido foi casado, mas não me contou", explicou Valéria constrangida. "Dá para verificar isso de alguma forma?" "Bem, ao registrar um novo casamento, ele teria que apresentar o documento de dissolução do anterior", explicou a funcionária. "Está bem, deixe-me ver a sua certidão de casamento." "Aqui", animou-se Valéria, "e o meu passaporte." "Moça, o que a senhora está querendo enrolar a minha cabeça?" Franziu a testa a funcionária do cartório poucos minutos depois. "O seu casamento foi dissolvido há 3 meses. E a senhora por algum motivo não veio buscar a certidão." "Do que a senhora está falando?" empalideceu Valéria. E no guichê apareceu um novo formulário oficial. "A sua cópia. E troque o passaporte, já que voltou a usar o sobrenome anterior." "Eu não me divorciei", continuava a insistir Valéria, mas o guichê já havia se fechado. A funcionária foi para algum lugar. Do prédio do cartório, ela saiu com as pernas bambas. Tudo ao redor parecia uma armadilha grandiosa, na qual ela havia caído por um absurdo. Já no carro, Valéria examinou o documento em papel timbrado. Ali realmente estava escrito que o casamento dela com Valentim fora dissolvido há 3 meses. Ela gelou, lembrando-se da compra do apartamento com seu sobrenome de solteira, e decidida foi até a delegacia de polícia, onde declarou a perda do passaporte. Dos policiais, Valéria soube que havia recebido um novo documento há 2 meses. Na foto do processo, olhava para ela a vizinha de peruca e maquiagem, muito parecida com a própria Valéria daquela foto de casamento. E de novo, tudo pareceu um pesadelo. Mas era a realidade. Em nome dela, não só tinham feito o divórcio, mas também obtido um novo passaporte. E a própria Valéria já andava há 2 meses com o antigo, inválido, sem desconfiar absolutamente de nada. Precisou esperar alguns dias pelo novo documento. Nesse tempo, Valéria fez algumas averiguações. Ela já tinha, desde o início, suas suspeitas sobre por que o marido havia armado aquela combinação complicada. Afinal, eles tinham assinado um contrato pré-nupcial. Por ele, o cônjuge não podia reivindicar nenhum imóvel da esposa, nem mesmo os comprados durante o casamento. E nos últimos anos, Valéria havia comprado um apartamento e uma casa de campo, e estava certa de que tinha se resguardado bem. Mas Val, obviamente, estava pensando em como contornar isso. Só que por que ele precisava disso? Valéria, sem se entregar de forma alguma, continuou reunindo informações, e logo, por velhos conhecidos em comum, soube que o marido tinha se enfiado em dívidas enormes. No último ano, ele tentara conseguir créditos e empréstimos com todos que conhecia. Havia se dado mal em algumas fraudes com ações da fazenda onde trabalhava. E agora temia ser desmascarado. Valéria, no fundo, era uma mulher inteligente e facilmente juntou uma coisa à outra.
Obviamente, o marido resolvera consertar suas finanças à custa dela, e sua ex-esposa golpista deveria substituir a verdadeira Valéria. E com essa descoberta, um arrepio a percorreu. Obviamente, o cônjuge havia elaborado bem os passos seguintes. Para vender o apartamento e a casa de campo, eles precisavam se livrar da verdadeira proprietária. E dessas novidades, Valéria decidiu compartilhar com a melhor amiga. "O que faço agora, Lara?" perguntou ela, sentada num café perto do escritório da amiga. "No meu lugar, como você agiria?" "Na minha opinião, você tem umas versões estranhas demais", observou Larissa. "Talvez o Val nem faça ideia de nada disso. Sabe quantos golpistas apareceram por aí hoje em dia?" "Ah, sim. E uma delas agora mora bem debaixo de mim", disse Valéria, ofendida. "Você não acredita em mim?" "É tudo meio complicado demais", Lara deu de ombros. "Por que alguém se disfarçaria e se passaria por você? E como a foto de vocês se encaixa nesse esquema?" "Não sei. Talvez ela tenha se maquiado para parecer comigo." Valéria arrastou as palavras, já não tão convicta de sua versão. "Está bem, obrigada por ao menos ter me escutado. E o que você pretende fazer agora?" perguntou Larissa. "Ainda não sei", mentiu Valéria. Por algum motivo, ela perdera a vontade de compartilhar seus planos com a amiga. Ela saiu do café e Larissa imediatamente pegou o telefone e, discando rapidamente um número bem conhecido, começou a tagarelar no aparelho. "Seu Alzinho, a sua esposa enlouqueceu de vez." "O que houve?" perguntou surpreso o marido de Valéria. "Você sabe como eu me sinto em relação a você", arrulhava Larissa. "Então quero te avisar sobre o que está acontecendo." E ela rapidamente despejou para Valentim tudo o que ouvira da esposa dele. Larissa há muito sonhava, em segredo, em roubar o carismático marido da amiga, tendo insinuado mais de uma vez sua simpatia a Valentim, e agora resolvera usar aquela informação para impressioná-lo. Mas Val, apenas agradecendo, desligou o telefone. Para a sorte de Valéria, ela não tinha chegado a contar tudo à amiga. Assim, Valentim, daquele discurso, entendeu apenas que a esposa suspeitava dele de trapaça, e ele imediatamente correu para a casa de Marina para consultá-la. "Bem, como vamos agir?" perguntou ele à primeira esposa. "Se a Valéria resolver cavar, vai descobrir sobre o divórcio e todo o resto." "Então precisamos acelerar", disse Marina. "Aqui está o medicamento, lembra? A gente planejava usá-lo, ponha na comida já hoje. E depois a gente vê. Precisamos convencer todo mundo de que a Valéria está perdendo a memória e, no geral, passando mal." "Sim, e também precisamos apressar a venda do apartamento", disse Valentim com raiva. "Os credores estão me pressionando. Escuta, você tem que assumir tudo isso e, de qualquer forma, precisamos de uma segunda tentativa no banco." "Então me dê um pouco de tempo, ora", resmungou Marina. "Vou treinar mais a assinatura. Alguma coisa lá não bateu." "Está bem, só se apresse, por favor", respondeu ele, irritado. "E lembre-se, fui eu que te dei essa chance. Então logo você vai poder ir embora daqui com um passaporte limpo, uma mulher livre e divorciada." "Eu me lembro", disse ela. "E você, vá preparar o chá turbinado para a esposa amada." Valentim voltou para o seu apartamento. Valéria já estava em casa, exausta. Ele preparou uma xícara de chá para ela, acrescentando com as mãos trêmulas os comprimidos de calmante triturados. Ela, a princípio, pegou a xícara, deu alguns goles, mas a bebida ficou sem açúcar. Então, Valéria pôs-se a mexer e viu grãozinhos brancos no fundo. Ela entendeu. Não valia mais beber nem comer em casa, mas resolveu não revelar mais suas suspeitas a ninguém. Valéria não sabia como o medicamento agia. Mas já umas 2 horas depois, o marido começou a se interessar se ela não estava com sono. Valéria, de bom grado, entrava no jogo e de manhã percebeu que as roupas no armário estavam trocadas de lugar e que alguém tinha mexido na sua bolsa. O marido de novo pôs-se a fazer perguntas estranhas. "Como você dormiu?" perguntou ele. "Aliás, eu nunca tinha notado em você sinais de sonambulismo, mas hoje tudo pareceu simplesmente horrível." "Você ficou vagando pela casa, me assustou." "E eu não me lembro de nada", disse Valéria, cambaleando.
É verdade, estou meio enjoada. Nem me admira depois de uma noite dessas, suspirou o marido fingidamente. Vou preparar um chá para você. Melhor um café, pediu Valéria, e enchendo a caneca térmica disse, vou tomá-lo no carro. A partir daquele dia, a vida deles se transformou numa verdadeira luta pela sobrevivência. Valéria se esforçava ao máximo para representar uma mulher perdendo a razão e adormecendo a qualquer momento. O marido preparava diligentemente as bebidas, que ela despejava fora. Ele, por sua vez, ia gradualmente aumentando a intensidade. Escondia objetos. Uma vez mudou de lugar a carteira dela, outra vez jogou as chaves na lixeira. Valéria, por sua vez, entrava no jogo como podia, queixava-se de distração e recusava-se a ir ao médico. Do lado de fora de casa, essa mesma mulher se transformava de vítima em caçadora. Valéria escondeu todos os novos documentos no seu escritório. Para lá foram também os originais dos papéis do patrimônio. Agora, em casa, ficavam apenas as cópias deles. Mas não era isso o principal. Valéria, aos poucos, elaborava a tática de proteção do seu patrimônio. E, com esse objetivo, já com o novo passaporte, foi ao banco onde mantinha suas contas pessoais e empresariais. Ali se esperavam novidades completamente estranhas. Dona Valéria, alegrou-se a gerente pessoal, Natália. Eu nem sabia o que pensar. A senhora trocou de número. Por que a senhora acha isso? Interessou-se Valéria. Não consigo ligar para a senhora, queixou-se a moça. E as operações nas contas foram suspensas. Como assim? Surpreendeu-se Valéria. O que aconteceu? Houve uma tentativa de saque de dinheiro da conta em outra agência, explicou Natália. Mas o novo passaporte ainda não está lançado no nosso sistema. E, no geral, disparou o sistema de segurança. A operação não passou por mim e a assinatura estava meio estranha. Não bateu com o padrão. Enfim, bloqueamos também todas as outras movimentações da conta. É que eu estava fazendo projetos antigos, cujo pagamento já tinha entrado, então nem percebi, sorriu Valéria. Aliás, olhe, o número de vocês por algum motivo está bloqueado no meu telefone. Mas acho que não fui eu que fiz isso. Ah, sabe, pelas nossas novas regras, explicou Natália. A senhora precisa reforçar a proteção para voltar a usar a conta. Sugiro cadastrar a biometria e ainda acrescentar uma palavra-código para todas as operações. Ótimo, animou-se Valéria. E de passagem, insira os dados do meu novo passaporte no sistema. E que palavra-código a senhora quer usar? Interessou-se a consultora. Sabe, muita gente usa o sobrenome de solteira da mãe ou o nome do primeiro bicho de estimação. Ah, não, simples demais, balançou a cabeça Valéria. Vamos definir o nome da minha flor preferida. Está bem, e que palavra é essa? Sorriu Nath. Amaryllis, pronunciou Valéria, orgulhosa. No meu escritório, no parapeito, cresce a flor mais bonita e orgulhosa, aliás. Puxa, eu nem tinha ouvido falar dessa, sorriu a consultora. Mas para a senha é muito boa. Sim, o banco de vocês agiu muito bem, reconheceu Valéria. Realmente tentaram me enganar, golpistas. E eu logo estranhei que o seu telefone não atendia, assentiu Nath. Então a conta comum não bloqueamos, mas a empresarial colocamos em pausa na hora. Estranho que a senhora não tenha notado isso antes. Ah, é que não deu para me preocupar com isso. Projetos, cansaço, sorriu Valéria. Dessa conta eu quase não mexo no dinheiro, a não ser o pagamento de impostos que não acontece com tanta frequência. E clientes novos ainda não tive. Enfim, a senhora chegou em boa hora. E quanto à fraude, procure a polícia, assentiu Natália. Nós temos a gravação das câmeras. Ali há uma mulher muito parecida com a senhora. Até eu a princípio acreditei, mas quando a assinatura não bateu, fiquei ainda mais em alerta. Valéria finalmente se despediu da tagarela funcionária do banco. Agora ela realmente ficou com medo. Mas perder para golpistas ela com certeza não pretendia. Agora Valéria planejava estar sempre alerta. E ainda certa noite, ela conseguiu entrar no notebook do marido. Ali descobriu uma pasta com notas fiscais falsas e outros papéis.
e sem sequer saber, Valentim lhe forneceu um dossiê completo sobre suas fraudes no trabalho. Valéria rapidamente baixou aqueles arquivos e depois, no trabalho, os imprimiu. Já não confiava muito em mídia eletrônica. Enquanto isso, o marido continuava o seu jogo. Ele planejava se livrar das duas mulheres, apoderar-se do dinheiro da venda dos imóveis e depois viver feliz, tendo coberto o rombo na fazenda. Na verdade, o próprio Valentim não estava contente de ter metido a mão no caixa, mas simplesmente não tinha saída. A recém-saída da prisão, Marina, sugava dinheiro na velocidade de um aspirador. Caso contrário, ameaçava contar a Valéria toda a verdade sobre seu primeiro casamento. Isso Val não podia permitir. Voltar para a casa da mãe não fazia parte dos seus planos, mas o contrato pré-nupcial, assinado ainda no início da vida conjugal, não deixava chances de se aproveitar às custas da segunda esposa. Já a Marina, que estava apaixonada por ele como uma gata, já fazia planos para uma vida em comum. Ela sonhava em se casar com Val. Ele, por sua vez, lembrava-se do seu primeiro casamento como de um pesadelo. Toda a questão era que ele havia conhecido a jovem Marina por acaso. A moça astuta praticamente se pendurou no pescoço dele numa festa dançante. Ele, um menino de família intelectualizada, filho de uma bibliotecária, nunca antes tivera nada a ver com atrevidas como aquela. Marina era de uma família abastada. E, a princípio, até a mãe de Valentim se convenceu por essa circunstância de um desfecho favorável da união deles. O sogro, um empresário, o marido de sua filha, arranjou emprego para ele na sua firma, e Valentim já sonhava em como se tornaria um dos diretores da empresa. Mas isso não aconteceu. Logo, o pai, por roubo e falsificação de assinaturas, expulsou Marina de casa, riscou-a do testamento e do negócio. O genro manteve seu lugar por milagre, mas foi rebaixado a simples gerente de vendas. E Marina se instalou no apartamento de 2 cômodos que ele dividia com a mãe, e mantinha sua inclinação para o crime, sempre metida em algum negócio duvidoso, e com o tempo começou a arrastar Valentim para aquilo. Ele também não gostava muito de trabalhar, mas sonhava com dinheiro grande. E, no entanto, o trabalho na firma do sogro já não dava nenhuma vantagem. Enquanto isso, Marina cada vez mais se atrevia, tratava Dona Paulina como uma criada, e depois eles vieram com um mandado de busca. Marina foi detida ao entregar mais uma encomenda de uns conhecidos. Valentim ela apontou como seu cúmplice, esperando que o marido nobremente assumisse a culpa. Mas então, em defesa do filho, Dona Paulina se levantou de peito aberto. Ela vendeu o apartamento, contratou um bom advogado e conseguiu divorciá-lo da esposa. Marina, da colônia penal, enviava ao antigo endereço cartas lamurientas ao marido e depois, inesperadamente, ligou, percebendo que ninguém pretendia lhe responder. Val, então, justamente se preparava para se casar pela segunda vez. Ele e a mãe moravam agora em outro bairro, e o futuro marido resolveu esconder esse passado de Valéria. Por isso mesmo, pelo silêncio de Marina, ele estava disposto a pagar. Só que o preço se revelou alto demais. Valentim, com um suspiro, escancarou a porta do apartamento da ex-primeira esposa. Marina correu alegremente ao seu encontro. Ela, em geral, procurava ser meiga em excesso com o amante. Val se irritava com isso, mas por ora aquela mulher lhe era necessária como aliada. Marininha, querida, parece que você precisa se mudar, murmurou ele, fingindo preocupação. Os comprimidos estão causando um efeito colateral inesperado. A Valéria está fora de si. Ela tem paranoia. Cada vez mais fala que quer fazer alguma coisa com você. Sabe, isso já é uma ideia fixa perigosa. A ex-esposa, riu Marina. Claro, mas ela ainda não sabe nada sobre isso. Então eu não tenho medo, Val. A negociação é daqui a 1 semana. Então logo estaremos livres. E com dinheiro. Mas por via das dúvidas, você poderia mandar essa doida para algum lugar? Por exemplo, compre um pacote para um sanatório por alguns dias. Que ela cuide dos nervos por lá. E como fica a ingestão do medicamento? Alarmou-se ele. Ah, misture nas vitaminas, disse ela. Invente alguma coisa. Você é um menino crescido.
Quem sabe a gente tenha sorte e a sua Valériazinha se afogue na piscina. Aí não vai precisar fazer mais nada. Não fale assim, interrompeu a ex-esposa Valentim. Afinal, até a conclusão de todos os negócios, ela nos é necessária viva. Ah, está bem, meu querido, como você mandar. Ela envolveu o pescoço dele com os braços. Eu sou muito obediente com você, aliás. Já reparou? Valentim olhava horrorizado para aquela mulher e já se arrependia de ter se envolvido com ela. Mas não havia escolha. Até o dinheiro com que aquele apartamento fora comprado era roubado. Marina se revelou uma chantagista muito habilidosa. E ainda Val, ele próprio tinha medo de admitir isso para si mesmo, mas gostava da natureza aventureira da ex-esposa. Depois da vida insossa e entediante com Valéria, dava vontade de se sacudir um pouco, e com Marina cada dia era como uma viagem na montanha-russa. À noite, ele deu início à realização da segunda parte do seu plano. Entregando à esposa um copo de suco carregado de calmante, Valentim declarou: Sabe, quero te dizer uma coisa sobre a nova vizinha. Estranho, não? Sim, empolgou-se o marido, apoiando-se nos argumentos que Valéria lhe fornecia de propósito. Eu a vi hoje perto da nossa porta, e sabe, me parece que as suspeitas não são infundadas. Talvez ela seja simplesmente uma louca. Arranjou de algum lugar a sua foto, ou melhor, a nossa foto de casamento. Depois se instalou por perto, e talvez até esteja nos vigiando. Eu queria te proteger. Interessante como, sorriu Valéria. Vai me buscar e me levar? Não é assim. Proponho descansar um pouco num bom sanatório. Eu já escolhi o pacote, sorriu Valentim. Tudo estava até fácil demais. Você anda tão cansada ultimamente. Acho que umas miniférias vão te fazer bem. Ah, mas eu tenho clientes, projetos, tentou se justificar Valéria. Ah, tudo bem, uma semana não vai te tirar muito do cronograma, deu de ombros o marido. Em compensação, você descansa, fica na natureza, os médicos fazem uns exames. Aliás, no seu lugar, eu passaria por um neurologista. Está bem. Ela fingiu concordar. E quando você propõe ir? Vamos na quarta-feira, disse Valentim. Vai dar tempo de se arrumar. Só imploro, não leve o seu carro. Melhor chamar um táxi. Assim eu fico mais tranquilo. Como você quiser, querido, sorriu Valéria complacente. Ela via que o marido tinha acreditado nessa encenação. Ela, por sua vez, ganhara um pouco de tempo para se preparar. Na versão dele sobre a loucura da rival, ela não acreditava nem um grama. Apenas adivinhou que o marido conduzia mais um jogo com seus próprios objetivos e não disse nada. Ainda era cedo para revelar as cartas. Os dias seguintes, ela gastou preparando a viagem fictícia. Combinou com um conhecido, um taxista particular. Alugou um quarto num apart-hotel em frente ao prédio deles. Ela queria observar durante todos aqueles dias a rival e o marido. O hotel era dos baratos e a maior parte dos hóspedes trabalhava nas obras da região. Mas a Valéria interessava apenas uma coisa: que as janelas do quarto dessem para o lado que ela precisava. E para o marido, para disfarçar, arrumou 2 malas de roupas. Valentim sorria satisfeito e assentia com aprovação. Valéria, por sua vez, olhava para o rosto dele e se admirava de não sentir nada. O homem que ela tanto amara agora parecia um estranho. Na quarta-feira, desde a manhã, foi um dia agitado. Valéria tomou as vitaminas que o marido supostamente comprara e, de braço dado com Valentim, saiu até o carro que a esperava. O cônjuge deu o dinheiro ao motorista, ajudou a carregar as malas e, acomodando a esposa no banco, beijou-a na têmpora. Depois, acenou com a mão. Pode ir. Valéria sorriu. O jogo havia começado. 2 quarteirões adiante, ela desceu do carro com as malas. O motorista, com o telefone dela, continuou a viagem até o sanatório e depois, como combinado, o desligou. Valéria, nesse meio tempo, já estava na recepção do apart-hotel. Ela pagara antecipadamente pela hospedagem e agora recebeu facilmente as chaves. O quarto se revelou uma kitnet minúscula com banheiro compartilhado, mas Valéria não estava nem aí para isso.
Ela tirou da mala uma câmera fotográfica cara, com teleobjetiva, acomodou-se no parapeito e pôs-se a observar. Logo no pátio, apareceu Marina. Valéria rapidamente tirou algumas fotos. Depois Valentim foi para o trabalho e à noite a luz se acendeu apenas nas janelas do apartamento do andar de baixo. Valéria sentiu a amargura da mágoa. O marido havia claramente escolhido a primeira esposa e para ela estava reservado um papel completamente incompreensível naquela história. Por fim, o taxista trouxe o telefone dela e junto com ele 2 pacotes de comida pronta de um restaurante. Valéria deu ao seu ajudante voluntário uma gorjeta generosa. Com aquele motorista, ela costumava mandar a secretária para casa, então o conhecia bem e confiava nele. Já perto da noite, o marido enviou uma mensagem. Valéria respondeu brevemente que no sanatório o sinal estava ruim e a geolocalização, a essa altura, ela tinha prudentemente desligado. Mas Val nem pretendia verificar nada. Ele estava certo de que tudo seguia conforme o plano. Foi preciso esperar por ações ativas do marido da amante até a sexta-feira. E por fim, Valéria viu o que queria. A vizinha, com a roupa dela, com uma peruca de cabelo natural e maquiagem, saiu de casa, entrou no carro de Valentim e, além disso, se comportava como esposa dele. E Valéria, na hora, entendeu. Era preciso ir atrás deles. Ela saltou do hotel. Ali no estacionamento, já esperava um carro compacto, no qual costumava andar a melhor amiga. Esta lhe dera as chaves sem perguntar para quê. Apenas fez uma piada sobre um romance de Valéria por fora. Mas Larissa, em geral, era conhecida por sua língua afiada, então as palavras dela não ofendiam Valéria. No carro, ela ficou um tempo ajeitando os bancos à sua altura, pois Lara era uma cabeça mais alta que a amiga. Ainda assim, isso não a impediu de entrar a tempo no fluxo dos carros, e logo ficou evidente o destino final da viagem do marido e da amante. O cartório notarial, aonde o casal entrou, ficava num lugar afastado. Valéria estava sentada no carro quando passaram por ela algumas pessoas. "Você tem certeza de que vale a pena comprarmos este apartamento?" dizia caprichosa a mulher. "E ainda de uma vez com a casa de campo?" "Ora, a gente conferiu tudo", resmungava o companheiro dela. "Essa Oliveira é real, a única dona, embora com o sobrenome Vasconcelos. A negociação é notarial, então estamos completamente resguardados de problemas." "Mesmo assim tem algo que me deixa intranquila", resmungou a mulher. "Estamos pagando uma quantia enorme, e esse ex-marido dela fica rondando por perto." "Ora, talvez eles tenham combinado assim a compensação", deu de ombros o marido dela. "Direto em dinheiro na negociação, e não pela partilha de bens." "Nastácia, não fique procurando problema em tudo." Valéria sorriu. Os compradores nem imaginavam o que os esperava adiante. Ela deu meia volta com o carro e foi para o trabalho. Lá pegou os documentos que reunira nesse tempo e seguiu a pé para o escritório de um centro empresarial, localizado ali perto. Por muito tempo não a deixaram entrar, recusando a visita, mas Valéria estava determinada a entrar de qualquer jeito. No fim, o dono da rede varejista onde trabalhava o marido dela concordou em receber a visitante insistente. Valéria, quase correndo, se lançou para o elevador. "Bem, e o que a trouxe até mim?" Máximo examinava a jovem esbaforida, aninhada de lado numa cadeira. "Um assunto", disse ela com raiva. "O meu marido, Valentim Vasconcelos, roubou o senhor, tirou da empresa milhões de reais. Aliás, ele não é bem meu marido, mas é complicado explicar isso tudo." "Ora, tente", franziu a testa o interlocutor, levantou o telefone e rosnou. "Dina, para hoje eu não estou. E a senhora? Dê uma olhada." E Valéria colocou sobre a mesa uma pasta. "Depois a gente conversa." Peremptório. Meia hora depois, Máximo finalmente se desprendeu dos documentos. "E qual é o seu ganho em afundá-lo?" Valéria olhou para aquele homem cansado, grande, de uns 40 anos, bastante simpático, alto, com têmporas grisalhas, e estendeu-lhe uma fotografia. Era a foto de Marina, tirada da janela do apart-hotel, impressa numa impressora de escritório. E depois pôs-se a contar sua história.
O interlocutor, esse tempo todo, com o rosto desamparado, amassava a foto nas mãos. Puxa, então já aconteceu, declarou de repente Máximo com angústia. E a senhora sabe o meu sobrenome? Não. Por algum motivo não me interessei, deu de ombros Valéria. E qual é o problema? Eu sou Máximo Braga, sorriu amargamente ele. Na foto está a minha própria filha. Mas o senhor não parece velho, exclamou a mulher surpresa. Como assim? Eu me tornei pai aos 18 anos, confessou Braga. Sabe, acontece também. Amor de juventude, um envolvimento. Aquela moça logo se encantou por outro, mas a filha eu reconheci. E quando a mãe dela faleceu, a trouxe para mim. Eu, a essa altura, já tinha um negócio. Dinheiro não faltava, casa espaçosa. Até me alegrava por já ter uma herdeira pronta. Planejava dar à filha uma boa educação. E ela preferiu se envolver com má companhia. Então o senhor é o sogro do meu marido, exclamou Valéria. Puxa, não tinha pensado nisso. E eu mesmo às vezes me admiro de não tê-lo demitido ainda naquela época, suspirou Máximo. Enfim, a filha andou aprontando por uns 2 anos, depois de repente sossegou, arrastou esse Valentim. Ele me pareceu um bom partido, de família normal, instruído. Enfim, fizemos um casamento pomposo para a filha e depois ela começou a me roubar. Falsificava assinaturas, fazia de tudo. Enfim, botei-a para fora de casa e rompi todos os laços. Mas Valentim eu mantive, achei que ao menos algum apoio a filha teria. E quando ela foi indiciada, o senhor contratou um advogado? Interessou-se Valéria. O que aconteceu ali, afinal? Não, procurei esquecer essa pessoa. Disse diretamente a ela que não tinha mais filha. Suspirou Máximo. Ela ficava furiosa, prometeu se vingar. E o Val com a mãe se arrastavam aos meus pés, pediam para não demiti-lo. Eu então resolvi não pôr uma cruz sobre a pessoa, mantive-o na empresa, fiscalizei por alguns anos, depois parei. Comecei a confiar, até o promovi com direito à assinatura e veja o que recebi em troca. Então Marina, através do meu marido, se vingava do senhor, disse Valéria. Puxa, essa história tem não um fundo duplo, mas triplo. E ela desatou a chorar. As forças abandonaram a jovem. Máximo andava de um lado para o outro no gabinete. Fez café, serviu água. Depois de chorar no ombro dele, Valéria olhou para o chefe do seu, agora já ex-marido. Ele, por sua vez, estava sentado com o rosto perdido, apenas cerrava e abria os punhos. E o que o senhor diz, Máximo? Lembrou-se de si, cautelosa, a visitante. Por favor, vamos nos tratar por você e simplesmente Max. Não tenho 70 anos, sorriu decidido ele, exibindo dentes brancos. Proponho uma coalizão. Vamos punir esses dois juntos. Por muito tempo estive certo de que não havia mais nada os ligando. Mas agora entendo que fui vítima das minhas próprias ilusões. Se ainda naquela época, 7 anos atrás, eu tivesse tomado todas as precauções, a senhora também não estaria sofrendo agora. Bem, está bem, vamos nos tratar por você, sorriu ela, já que agora somos parceiros. E o que você propõe? Se você está certa de tudo, então não vamos irromper no cartório. Vamos até esse aparte hotel. Que os nossos pombinhos voltem para casa, e aí faremos uma visita de cortesia a eles. Juntos, eles deixaram o escritório. Valéria o segurava pelo braço. Andar ao lado de Max era agradável. O chefe era daqueles homens que inspiravam confiança em qualquer um. Com ele, Valéria não tinha medo de perder. Além disso, do escritório partiu junto com eles um carro de segurança. E nesse meio tempo, no gabinete do cartório, acontecia algo que ninguém dos presentes podia esperar. A negociação era registrada por uma especialista de grande experiência, Ana Medeiros, e ela estava acostumada a fazer seu trabalho com esmero. Por isso, ao receber o requerimento de transferência de direitos, mais uma vez conferiu atentamente os dados do passaporte e de repente parou, levantando-se da mesa. Os dados não coincidem, este passaporte é inválido, declarou ela. Como assim? A senhora está confundindo alguma coisa?
indignou-se Marina, já bastante suada com sua aparência alheia. Eu já lhe trouxe antes os documentos do divórcio e o passaporte. Quando foi que ele ficou desatualizado? Senhora Oliveira, eu não sei de nada, mas o passaporte é inválido, deu de ombros a Tabelian. Não vou poder registrar a negociação com ele. E se a senhora está insatisfeita com algo, procure a polícia. Eu bem sentia que havia algo de errado com essa negociação. Levantou-se da cadeira a compradora. Tólio, vamos. Esperem, isso é algum mal-entendido, gritou Marina, percebendo que o dinheiro escorregava das mãos. Resolva todos os problemas com os documentos e então ligue, declarou o marido da compradora, Anatólio. A Rosa tem razão. Gato em saco a gente não compra. Ah, para eu não confiar mais uma vez na intuição da esposa. E os senhores deviam ter vergonha. Vieram para uma negociação com documentos inválidos. As pessoas se preparam para essas coisas com antecedência. Ah, é a Tabelian que está com algum problema no computador, gritava em resposta Marina. Que reiniciem. Meu passaporte é normal. Parem com esse escândalo ou chamo a polícia, ameaçou Ana Medeiros. Aqui é um cartório notarial, não um mercado. Depois dos senhores eu ainda tenho gente marcada, não me atrasem. Vamos logo, sibilou Valentim, e arrastou a amante consigo. Ela resistia indignada, arrancando o braço. Eu falei, vai logo. Como você me trata? Ganiu Marina. Vai agarrar assim a sua esposa. Chega e acabou a encenação e tudo por causa de uma atrizinha sem talento, gritava Valentim. Eu sabia que não dava para confiar em você, sua idiota. Apareceu da sua colônia penal incondicional e vem ditar condições aqui. E ela, o quê? É condenada com passagem pela cadeia? Esbugalhou os olhos a compradora. Mas como os senhores verificaram os documentos? Cala a boca, titia, respondeu-lhe sombria Marina. E, aliás, não se meta em assunto alheio. A gente se entende aqui sem você. Anda o que você travou, que grosseira. Rosa bufou insatisfeita e arrastou o marido para a saída. Mas o casal, sem se acanhar diante da Tabelian, continuava a acertar as contas. Por sua causa só perdi tempo e dinheiro. Pôs as mãos na cabeça Val arrancando a peruca da ex-esposa. Idiota! Era mais fácil ter contado tudo a Valéria. Ela teria me perdoado. Ah, claro! A um lesma como você, essa ameba serve perfeitamente, gritava Marina. E aos caras como eu, vocês corram atrás, vamos logo. Ah, puxou-a pela manga Valentim, antes que chamem mesmo a polícia. Ah, não, meu querido. Marina virou-se para ele com os olhos faiscando. Cadê o meu dinheiro? Eu tenho que receber a minha parte de qualquer jeito. Eu já roubei a firma em 10 milhões de reais por sua causa, explodiu Valentim. Resolveu me botar na cadeia? Pois saiba que eu não vou deixar isso barato. A ex-esposa jogou na cara dele um maço de papéis e depois lançou-se para fora do cartório notarial. Xingando, Valentim recolheu os documentos sob o olhar zombeteiro da Tabelian e foi embora, e no carro se descarregou à vontade em palavrões. Depois, seguiu para casa. Era preciso resolver com urgência algo em relação à segunda esposa. O divórcio secreto deles agora não lhe convinha. Mas na porta do apartamento o esperava uma surpresa. Larissa estava ali, com uns olhos infelizes de cachorrinho. E quando Valentim abriu a porta, ela se lançou para dentro. O homem, sem entender, seguiu a amiga da ex-esposa. Toda aquela situação começou a diverti-lo. Valzinho, querido. De repente lançou-se ao pescoço dele, Larissa. Faz tantos anos que eu vejo como você é infeliz nesse casamento. Meu coração sangra. Vamos, diga você mesmo, por acaso vocês vivem bem? E o que fazer? Valentim abriu os braços. Como você vê, não há fila por mim. Ora, será possível que todos esses anos você não me percebeu? Exclamou Larissa. E olha que eu insinuava. E sabe, agora estou pronta a dizer diretamente. Largue a Valéria e venha para mim. Você não entende, balançou a cabeça ele. Eu me meti em uns investimentos arriscados e devo uma soma enorme. É simplesmente perigoso estar comigo. Da Valéria pelo menos não dá pena, mas você, jovem, bonita, para que se meter nisso tudo? Ora, eu não sou sua esposa, radiou Lara, pendurando-se no pescoço dele, e estou pronta a salvar uma pessoa querida. Eu tenho 2 apartamentos,
Um dá para vender, quitar as dívidas. Você se divorcia dessa cretina que não quer ajudar o marido em apuros e se muda para junto de mim. Sério? Nunca teria imaginado que você tem sentimentos tão fortes, admirou-se Valentim. A vida de novo lhe parecia bem insuportável. Bem, está bem, mas acho que não precisamos ir embora daqui agora mesmo. Podemos simplesmente passar alguns dias e depois partir. Aliás, na geladeira tinha champanhe. Talvez a gente comemore isso? Querido, eu não posso acreditar. Larissa achava que aquilo era um sonho. Até à noite eles passaram o tempo no apartamento de Valéria, os dois juntos. Val apreciou o empenho da melhor amiga da ex-esposa, e agora estava certo de que ia se safar e ainda teria tempo de repor o desviado no caixa da fazenda. E depois seria possível enrolar Larissa para vender o segundo apartamento também e, no fim das contas, sumir para bem longe dali com o dinheiro. Mas ele subestimou Marina. Ao perceber que o ex-marido nem sequer pretendia se arrepender, ela ficou furiosa. E ouvindo o clique dos saltos e o riso no apartamento do andar de cima, a ex-presidiária se enraivecia cada vez mais. À noite, ela chegou ao ponto necessário e, decidida, seguiu para o ajuste de contas. "Ei, abra!" Marina berrava para o prédio inteiro e martelava a porta com o punho. A gente ainda não terminou de conversar. "Vai você sabe para onde? Some daqui, gata sarnenta!" Pôs a cabeça para fora Larissa. "Você não tem o que fazer aqui. O Valzinho é meu e ninguém vai tirá-lo." "Puxa, achou rápido uma substituta para mim", bufou Marina. "O quê? Cortejando uma nova bobinha. Mandou a esposa para o sanatório e ele mesmo não perde tempo." "Que sanatório?" surpreendeu-se Larissa. "A Valéria pegou meu carro comigo, disse que o dela estava no concerto. Ela nem falou nada de sanatório." "E onde ela está então?" Levantou-se de um salto Valentim. "Preciso ligar para ela." "E para quê?" sorriu com deboche Marina. "Por todos os documentos agora eu sou Valéria Oliveira, a dona deste apartamento. Então sabem, suas bobas, tratem de vazar daqui. Eu vou ficar na minha moradia." "Do que você está falando?" riu Larissa. "Eu conheço a Valéria há muitos anos. Vou distinguir uma impostora de qualquer jeito. Quem você trouxe para cá?" E Marina se atirou sobre Valentim, cravando as unhas compridas no rosto dele. "Pare com essa histeria. Você mesma estragou tudo", rosnou ele. "Eu bem sabia, não devia me envolver com uma fracassada." "O que, sem proteção paterna você agora não é ninguém? Você e o meu pai são dois idiotas", bufou Marina. "Eu roubava a firma dele com as suas mãos e o meu ex-marido nem entendeu nada. Só ficava tremendo de medo de que a mentira dele fosse revelada e a esposa o expulsasse de novo para morar com a mãe miserável. Aliás, eu mesma nem me instalaria com ela." "Cala a boca", ameaçou Valentim, e nesse instante a porta do apartamento se abriu. Os três ficaram paralisados, sem entender, e depois no rosto de Valentim se refletiu o mais autêntico pânico. Ao ver quem entrava, ele se lançou para a janela. "Valzinho, não vale a pena. O andar é meio alto", disse alegremente Valéria. "E então, não esperava um retorno tão cedo? Como foi lá no cartório? Você sabia do passaporte, do divórcio?" Marina tentou se atirar sobre ela, mas foi afastada para o lado por Máximo. "Ai, o pai está aqui." "Ora, como se pôde cair numa isca tão primitiva?" "Olá", resmungou Máximo. "Não vou dizer que fico feliz em te ver." "Eu te odeio", sussurrou do chão Marina, esfregando o lado machucado. "Me abandonou sem nenhuma ajuda, e ainda se diz pai." "Veja só, imagine", disse com ar confidencial Máximo, olhando para a filha. "Quanto dinheiro foi investido nesta criatura? Quantos nervos? E o resultado é só um. Cresceu uma criminosa." "E eu tenho pena dela", respondeu sinceramente Valéria. "Ela e o meu ex-marido são claramente dois de uma laia, só que você não teve sorte." "Ah, então já é por você que a gente se trata", gritou Valentim. "E há quanto tempo você me trai?" "Val, tenha dó. A gente já está divorciado há 3 meses", sorriu Valéria. "Curioso, você realmente achava que eu era uma completa idiota? E sabe, às vezes até as pessoas muito ingênuas abrem os olhos.
Vocês mentiam de forma tão inábil, se disfarçavam como crianças. Que diferença faz agora? Ganiu Larissa. Já que vocês estão divorciados, então até é melhor. O Valzinho agora é meu, e a gente vai embora daqui agora mesmo. Não aconselho a se apressar, declarou sombrio Máximo. A gente ainda não terminou com esse assunto. Eu, por exemplo, tenho reivindicações patrimoniais e materiais contra Valentim. Mas eu não tenho culpa. O ex-marido de Marina e Valéria caiu de joelhos. Máximo, o senhor conhece a sua filha. Eu me enrolei. Essas mulheres, elas simplesmente me enlouqueceram. Não precisa chamar a polícia, eu imploro. Minha mãe simplesmente não sobreviveria a isso. Quanto ele deve? Eu pago. Adiantou-se Larissa. Ah, não, minha querida, não vai dar. Balançou a cabeça Máximo. E depois, pense bem se vale a pena se envolver com um bandido que facilmente vai te vender e te trair. Eu amo Val, ele só se enrolou, negociava com convicção Larissa. Não, não, não. O interlocutor dela sorriu. Uma vez eu já tive pena dessa pessoa. Esse erro eu não vou cometer de novo. Ele tirou do bolso o celular e comandou algo breve pelo aparelho. Logo apareceram no apartamento primeiro os funcionários do serviço de segurança e depois também a polícia, que levou o soluçante Valentim para prestar depoimento sob protocolo. Valéria, por sua vez, contemplava aquela humilhação do ex-marido sem grande alegria. Já Larissa se debatia para salvar o amado, como uma loba ferida defendendo o filhote. E só quando entendeu que não a deixariam ir, com ódio cravou os olhos na amiga. "Cadê o meu carro?" berrou ela. "Devolva as chaves. Eu sei muito bem. Você armou tudo isso de propósito para me humilhar. Não consegue aceitar que o Valzinho vai ser feliz com outra?" "Ah, fique com esse gigolô com saúde", descartou Valéria. "Eu até estou feliz de a gente estar divorciada. Mas de você, amiga, eu não esperava isso." "Ah, é? Acha que arranjou um marido bacana e os outros têm que se contentar com as sobras da mesa do senhor?" Perguntou lamurienta Lara, agarrando as chaves. Eu, aliás, fui a primeira a botar o olho nele. Ela saltou para fora do apartamento e disparou pela escada. Lara olhava para ela se afastando, entendendo que perdera de uma só vez duas das pessoas mais próximas, mas por algum motivo agora não sentia dor. "Bem, eu então também vou indo", sorriu com deboche Marina. "Você teve sorte, arquiteta. Ficou viva e ainda com apartamento e casa de campo. O Val teria te limpado até o último tostão com essas dívidas, pode crer. Então, considere que você nasceu com estrela. Vá logo", acenou sem energia a mão Valéria. "Vocês me encheram, você junto com o Val, pior que rábano amargo." A rival se evolou, e algum tempo depois, Valéria observava como ela entrava num carro no pátio com 3 malas. Ficar no apartamento comprado em nome alheio, Marina não se arriscou. Valéria gostaria de saber para onde ela havia ido, mas naquele momento não estava para isso. Sobre ela, depois de um dia longo e difícil, desabou um cansaço mortal. Ela nem se lembrava de como trancou a porta e adormeceu. De manhã, devolveu as chaves do quarto no apart-hotel, pegou de lá suas coisas, levou-as para casa e foi para o trabalho. No intervalo do almoço, a secretária apareceu agitada. "Dona Valéria, chegou uma visita para a senhora", anunciou ela. "Sem hora marcada." Eu tentei recusar, mas ele insiste. "Deixe entrar", suspirou Valéria, afastando a prancheta. "Então você é mesmo arquiteta", disse com um sorriso Máximo. "E o gabinete é bem aconchegante, e uma flor na janela. Puxa, isso é o que significa uma mulher na chefia. Aliás, como se chama?" "Ah, Amarilis", sorriu Valéria. "E você por que veio?" "Talvez a gente vá almoçar, discutir as novidades", propôs ele. "Isso é melhor ouvir de estômago vazio, e você, provavelmente, ainda não almoçou." "Como é que se sabe? Estou sob vigilância?", brincou Valéria. "É uma medida de segurança temporária", explicou Máximo, um tanto sem jeito, mas bem a sério. "Não vale a pena subestimar os nossos adversários. Aliás, por que você não quer apertar a minha filha? Ela já, aliás, disparou para outra cidade em busca de novas vítimas para o seu golpe." "E por que eu a processaria?", interessou-se Valéria. "Sério mesmo?", sorriu Max. "Sim, tendo a gravação do banco e o fato da falsificação de documentos,
Estou disposto a ajudar com isso. E você, o quê? Não tem pena nenhuma? Perguntou baixinho ela. Afinal, é a filha de sangue. Eu já não tenho tanta certeza disso, suspirou o homem em resposta. Sabe, a minha amada não era muito criteriosa nas relações. É bem possível que a Marina tenha outro pai, ou eu me revelei um mau educador. Eles foram almoçar, e depois de novo se separaram cada um para os seus afazeres. Logo esses almoços e com eles também os jantares se transformaram numa tradição. Passadas 2 semanas, Valéria já os aguardava. E passados alguns meses, recebeu de Máximo um pedido. Escuta, a gente já não é criança pequena, não é? Disse ele, trazendo ao gabinete dela uma segunda Amaryllis. Trouxe isto para você. Sei que você não gosta de flores cortadas. E ainda um anel. Case-se comigo. Puxa, nem sei. Valéria enrubesceu. Ainda nem houve o julgamento. E depois o meu trabalho. Ah, eu já pensei em tudo, sorriu Máximo. Vou comprar a sua firma. Será, junto à minha empresa, um departamento de arquitetura e construção. A gente, de qualquer forma, está sempre expandindo a rede, construindo novas lojas. Antes eu contratava especialistas de fora, mas agora você vai comandar tudo. Bem, nem sei, suspirou ela. E quando você quer se casar? Quanto antes, melhor, respondeu Max. Mude-se para a minha casa. Para dar entrada no requerimento no cartório de registro civil, foram já na manhã seguinte. E ali, Valéria soube uma notícia estarrecedora. Então, como vocês decidiram se casar? Quem se divorciaria do ex-marido? Nesse momento, outra mulher chamada Inês os observava da janela e estava muito zangada. Então aqui está a certidão de divórcio. Valéria mostrou o papel para ela. Ei, a certidão, respondeu a especialista bufando. Suas datas estão erradas. E a polícia acabou de enviar um documento. Todos os registros foram cancelados. O que a senhora quer dizer? Valéria ficou surpresa. O que a senhora está tentando dizer? Eu ainda sou casada? Já faz tanto tempo que venho dizendo isso, suspirou Inês. Primeiro se divorcie e depois arrume um novo marido. De alguma forma, alguns conseguem. Ah, Max, você ouviu? Ela se virou, confusa. O divórcio foi cancelado. Não posso me casar agora. Ah, bem. Ele a agarrou pelos ombros e a abraçou. Vamos contratar um bom advogado e você conseguirá o divórcio rapidinho. Que tola eu sou, soluçou Valéria. Nem consigo me casar direito. E você está planejando se casar comigo? Ah, é mesmo. Pare com isso. São apenas dificuldades temporárias, interrompeu Max. Com certeza teremos um casamento, uma lua de mel e tudo o que você quiser. Ele cumpriu sua promessa. No dia seguinte, os melhores advogados começaram a trabalhar no caso dela, e o divórcio foi decidido no menor tempo possível. Valentim já havia recebido as informações de Larissa sobre sua segunda esposa, então mal contestou. Além disso, os advogados conseguiram garantir que o segundo apartamento, no andar de baixo, também permanecesse em nome de Valéria, embora ela estivesse constrangida com essa reviravolta. Max, isso foi comprado com dinheiro roubado de você, ela implorou. Retome este apartamento. Pare com isso. Pense bem. É uma compensação por tudo, disse ele. Afinal, esse casal quase mandou você para o outro mundo. Felizmente, ambos já receberam suas sentenças. Tanto o seu ex-marido quanto a minha filha vão para a prisão por um longo tempo. Bem, finalmente vamos nos casar. Você não mudou de ideia? Claro que não, Valéria sorriu. Mas lembre-se, você só vai me dar ordens no trabalho e em casa nós temos igualdade. Concordo. Max a beijou humildemente. Esta é a primeira vez que me caso. Então vamos elaborar algumas regras juntos. Valéria olhou para ele com tanto carinho, tão de perto, e sorriu. Agora ela tinha certeza de que havia vida mesmo depois do divórcio. Se você gostou desta história, por favor, me apoie com um joinha. É só um clique para você, mas para mim é muito importante. Tudo de bom para você.